As assombrações do castelo de Edimburgo, onde as sombras nunca dormem. Encravado no topo de uma antiga crista vulcânica, como uma coroa de pedra assentada por mãos invisíveis, o castelo de Edimburgo domina o horizonte com um silêncio que oprime. Suas torres não apenas vigiam a cidade abaixo, elas carregam o peso de séculos mergulhados em dor, sangue e sussurros nunca esquecidos. Ali, entre pedras frias e passagens escondidas, os segredos da Escócia não descansam. Eles se agitam, espreitam, persistem. O que aos olhos de muitos é apenas um símbolo da história nacional. Aos olhos atentos revela um cenário onde a luz vacila e as trevas se perpetuam. Não é apenas um castelo, é um relicário de tormento onde o passado se recusa a ser enterrado. Cada parede, cada fenda, parece exalar um ar saturado de sofrimento, como se as pedras absorvessem os gritos dos que ali tombaram. Antes de mergulharmos nas profundezas do inexplicável, eu tenho um desafio para você. Prepare sua mente para o que vai ouvir. Mas antes disso, faça algo simples. Inscreva-se no canal NewsWeb Doc. Por quê? Porque aqui, cada vídeo é uma porta aberta para o lado oculto da realidade. Para histórias que ninguém ousa contar. E você não vai querer ficar de fora dessa jornada. Ative o sininho e deixe seu like, pois sua presença fortalece essa comunidade que não teme o mistério, que busca a verdade escondida nas sombras. Compartilhe com quem você sabe que gosta do sobrenatural, do macabro, do inexplicável. Agora sim, embarque comigo nessa história que vai arrepiar sua alma e desafiar tudo o que você acredita sobre o mundo que nos cerca. Durante as horas claras, turistas caminham por seus corredores com fascínio. Observam relíquias, escutam relatos de batalhas, apreciam a arquitetura. Mas mal sabem eles que estão pisando sobre um solo inquieto. Um solo onde memórias ganham forma e caminham sem corpo. Quando o dia se rende ao crepúsculo e o véu da noite cobre Edimburgo com névoas espessas, o castelo transforma-se num labirinto de presenças. É quando a atmosfera muda, o ar pesa, os sons parecem se distorcer. As sombras ganham vida, não como metáforas, mas como entidades que habitam os cantos mais esquecidos da fortaleza. Ali, não há silêncio verdadeiro. Há respirações abafadas, murmúrios que emergem de porões lacrados, um frio que não vem do vento, mas de algo mais antigo, mais denso, como se o tempo tivesse congelado os momentos de horror que jamais deveriam ser revividos. Não é apenas um lugar assombrado, é um relicário de almas, uma prisão onde nem a morte significou libertação. No castelo de Edimburgo, as sombras não apenas existem, elas observam, elas esperam. As entidades esquecidas do castelo, vozes que o tempo não enterrou. À medida que o crepúsculo engole as últimas cores do céu escocês, o castelo de Edimburgo despede-se da realidade como a conhecemos. Com a chegada da escuridão, suas muralhas milenares parecem pulsar, não mais como testemunhas da história, mas como membranas vivas entre dois mundos. A antiga fortaleza, que durante o dia abriga passos apressados de turistas e flashes de câmeras curiosas, assume seu verdadeiro papel ao cair da noite. Um altar sagrado para o inexplicável. Ali, entre corredores gélidos e câmaras esquecidas, o tempo deixa de obedecer às regras da lógica. O castelo não repousa. Ele desperta. Suas pedras exalam uma energia ancestral, como se absorvessem cada lágrima, cada súplica, cada último suspiro de quem ali conheceu o fim. E nas horas mais profundas da madrugada, o que habita aquele lugar emerge não como lenda, mas como presença. Não são mitos criados para entreter. Não são histórias para guias turísticos narrar. São entidades reais, presenças que não partiram, que recusaram o esquecimento. Elas vagam com a leveza do invisível, mas carregam a densidade de séculos de agonia. São ecos conscientes, fragmentos de alma presos entre a dor da morte e a impossibilidade do descanso. Lamentos sussurram por fendas nas paredes. Portas se fecham sem mãos que as toquem. Passos ressoam em câmaras vazias, não com o som de quem chega, mas com o pesar de quem nunca conseguiu partir. Essas entidades não precisam ser vistas para serem sentidas.
Elas se manifestam no frio repentino que envolve a espinha, no arrepio que não se explica, no pressentimento de que algo ou alguém está ali apenas observando, sem rosto, sem corpo, sem voz, mas presente, intensamente presente. No castelo de Edimburgo não é a história que assombra, é o que a história deixou para trás. Os lamentos das prisões subterrâneas, onde a dor nunca silenciou. Muito abaixo das ameias que desafiam o céu de Edimburgo, ocultos sob a grandiosidade de salões de pedra e sob o peso de séculos de batalhas, existe um mundo esquecido, um ventre de escuridão onde a esperança foi extinta há muito tempo. São os calabouços do castelo, o núcleo sombrio de uma fortaleza marcada por guerras, castigos e agonia. Ali, a luz do sol nunca tocou as paredes. A escuridão não é apenas ausência de claridade, mas um reino próprio, espesso e opressor, onde o tempo parece estagnar. O que hoje restou dessas celas úmidas e apertadas são vestígios de um sofrimento sem rosto, mas com voz. Uma voz que ainda ecoa. Homens foram arrastados até lá por crimes reais ou inventados. Alguns eram prisioneiros de guerra, outros vítimas de intrigas políticas. Muitos jamais ouviram uma sentença, pois o cárcere era a própria condenação. Apodreceram lentamente, engolidos pelo silêncio, pela fome e pelas paredes que pareciam se fechar um pouco mais a cada dia. Alguns tentaram cavar saídas com as próprias unhas, outros enlouqueceram falando com sombras. E todos, sem exceção, gritaram por socorro que jamais veio. Hoje, esses corredores abandonados ainda respiram dor. Visitantes que ousam cruzar o limiar dessas profundezas relatam fenômenos inquietantes. Correntes de ar glacial que surgem sem fonte aparente. Vozes baixas sussurrando nomes que não conhecem. Mãos invisíveis que arranham o pescoço ou puxam suas roupas nas sombras. O ar não apenas gela, ele pesa no peito, como se cada molécula carregasse a lembrança de um último suspiro sufocado. E há quem diga que, se você fechar os olhos por tempo demais ali dentro, poderá ouvir, bem perto do seu ouvido, o choro de alguém que ainda está esperando ser libertado, não do cárcere, mas da eternidade. Essas celas não estão vazias. Elas estão cheias de ausências que se recusam a partir. Os tambores do menino sem rosto, o eco que anuncia a desgraça. Entre todas as entidades que habitam as sombras do castelo de Edimburgo, nenhuma provoca tanto desconforto quanto a figura silenciosa de um menino. Um espectro sem rosto, cuja única voz é o som lúgubre de um tambor que jamais cessa. Ele não fala, não chora, não corre. Apenas caminha lentamente pelos corredores de pedra, acompanhado de um ritmo grave e constante. Tum, tum, tum. Um compasso sombrio que reverbera pelas madrugadas como um presságio inevitável. O som, abafado como um coração prestes a parar, parece surgir do nada, e de todos os lados ao mesmo tempo. Relatos históricos do século XVII descrevem soldados escoceses despertando em sobressalto, tomados por um pânico inexplicável, minutos antes de batalhas sangrentas, após ouvirem o som do tambor ecoando por entre as muralhas. Naquela época, o aparecimento do garoto era entendido como um aviso sobrenatural de que a morte se aproximava. E o mais perturbador, ninguém jamais viu seu rosto. Guardas modernos, câmeras de segurança e visitantes solitários continuam a relatar a mesma experiência. O som de tambores pesados, vindos de corredores desertos, sem origem aparente. O som percorre o castelo como se fosse uma veia pulsante, viva, drenando a paz do lugar a cada batida. Segundo uma lenda sombria, o menino teria sido um jovem mensageiro, brutalmente assassinado ao tentar alertar sobre uma invasão iminente. Morto antes de cumprir sua missão, teria ficado preso entre os mundos, condenado a repetir noite após noite o aviso que jamais foi ouvido. Mas sua presença não é mera lembrança, é um sinal. E dizem que quando os tambores ressoam mais alto do que o habitual, algo terrível está prestes a acontecer. Não é uma aparição qualquer, é um ritual fúnebre que caminha de volta à superfície. A mulher de cinza, a dor que caminha entre os vivos. Ela não precisa de som para ser percebida, nem de olhos para ser temida.
A Mulher de Cinza é uma das entidades mais inquietantes que habitam as profundezas silenciosas do castelo de Edimburgo. Seu surgimento não é acompanhado por gritos ou sustos, mas por algo ainda mais perturbador: o cheiro doce e pútrido de flores mortas, que invade os corredores muito antes de sua presença se revelar. Vestida com um traje antigo, comprido e esmaecido pelo tempo, ela desliza pelos salões do velho hospital militar, onde a dor humana foi comum como o ar. Seu rosto está sempre oculto sob um véu translúcido, o que apenas acentua o desconforto de quem ousa cruzar seu caminho. Ela não se move como alguém vivo. Sua marcha parece ignorar o peso da matéria, como se cada passo fosse uma lembrança flutuando no limiar do mundo físico. De acordo com antigas histórias, ela teria sido uma curandeira do povo, alguém que conhecia ervas e remédios naturais em uma época em que esse saber era temido. Acusada de bruxaria, foi capturada, humilhada e torturada lentamente até a morte. Não por demônios, mas por homens que vestiam a autoridade como armadura para seus próprios medos. Sua dor não desapareceu com o tempo. Ela cristalizou-se nas paredes do castelo e ganhou forma. E agora, retorna nas noites frias, onde tudo parece imóvel, exceto sua sombra. Aqueles que afirmam tê-la visto descrevem uma sensação de paralisia emocional. Um vazio súbito, como se a própria esperança tivesse sido drenada do ambiente. Funcionários e vigias relatam que, após o contato, adoeceram misteriosamente. Febres sem causa, pesadelos persistentes, insônia acompanhada por gemidos distantes. E o pior, a certeza de que estavam sendo observados mesmo depois de deixarem o castelo. Sua partida nunca traz alívio. Quando ela desaparece, o silêncio que resta é pesado como luto. Um lamento sem voz que permanece suspenso no ar. A Mulher de Cinza não clama por justiça. Ela é a própria injustiça encarnada em névoa. O sentinela sem cabeça, a vigília dos condenados. Quando a neblina se adensa sobre as muralhas do castelo de Edimburgo, e a noite silencia até mesmo os ventos que cruzam a cidade, uma presença se manifesta, não com gritos, mas com passos cadenciados que parecem vir do tempo em que a guerra ainda sussurrava nos corredores. Uma figura alta, envolta em farrapos de um uniforme do século XVIII, patrulha as passagens elevadas do castelo. Sua marcha é exata, como a de um soldado ainda preso a ordens que jamais foram revogadas. Mas o que mais aterroriza quem o vê não é sua postura ereta, nem sua movimentação disciplinada. É a ausência completa de um rosto. Onde deveria estar a cabeça, há apenas o vazio, um buraco de trevas sem fundo, onde a luz se recusa a penetrar. Chamado de o Sentinela Sem Cabeça, acredita-se que ele tenha sido um oficial acusado de traição e decapitado sem direito a julgamento digno. Condenado pela espada, humilhado em praça pública, sua morte não foi o fim, mas o início de uma eternidade de servidão. Como se o castelo exigisse sua vigília como punição final. Ele não olha, não fala, não reconhece ninguém, mas caminha. Sempre caminha. Relatos de vigias e visitantes descrevem passos fortes, compassados, ressoando sobre a pedra úmida, mesmo quando não há ninguém ali. Alguns dizem sentir um vento gélido passar rente ao corpo, como se algo invisível os atravessasse. Outros relatam ouvir o som metálico de uma espada sendo desembainhada, embora não haja som de luta, apenas o eco de um ritual que nunca termina. Não reage a presenças humanas. Não se intimida com luzes ou orações. Sua jornada noturna é solitária, repetitiva, quase mecânica, como se estivesse preso num ciclo infinito de arrependimento e obediência, sem nunca alcançar perdão. O Sentinela Sem Cabeça não é um fantasma comum. É um soldado da morte, marchando sob ordens silenciosas, condenado a vigiar um castelo onde os vivos já não mandam, mas apenas coexistem com o que foi esquecido. Presenças que desafiam a razão, o invisível que persiste. Durante décadas, pesquisadores, caçadores de fantasmas e cientistas céticos tentaram decifrar os enigmas ocultos nas entranhas do castelo de Edimburgo. Vieram com instrumentos sofisticados,
câmeras térmicas de última geração, sensores infravermelhos, gravadores de áudio de alta sensibilidade, medidores de campo eletromagnético. Vieram com tecnologia, mas saíram com perguntas que nenhum equipamento foi capaz de responder. O que encontraram ali não pode ser quantificado, apenas sentido. Relatórios registram quedas bruscas de temperatura, mesmo em ambientes isolados e selados. Ondas de frio que atravessam o corpo como se algo, ou alguém, passasse por dentro da carne. Figuras sombrias captadas por sensores, atravessando paredes maciças de pedra, em locais onde não há entrada nem saída. Sons de passos, batidas, murmúrios, vozes abafadas vindas de lugares completamente vazios. E o mais inquietante, essas manifestações não obedecem padrões previsíveis. Elas surgem quando querem, respondem ao medo, alimentam-se da presença humana, como se a energia emocional despertasse algo que repousa nas sombras. Para muitos especialistas, o Castelo de Edimburgo é mais do que um local assombrado. É um organismo antigo, pulsante, que respira memórias e exala sofrimento. Um lugar onde a linha entre o mundo físico e o espiritual se dilui, tornando impossível dizer onde começa a realidade e onde termina o pesadelo. Não se trata de superstição. É uma percepção visceral. Ao subir por suas escadas esculpidas pelo tempo, ao atravessar corredores onde o silêncio parece observar, uma sensação inconfundível se instala. Você não está sozinho. Pode não ver quem ou o que está ali, mas está sendo percebido. O castelo não dorme, não esquece. E tudo o que foi deixado para trás continua ouvindo. Os ecos eternos. O castelo que nunca silencia. A escuridão que envolve o castelo de Edimburgo não é apenas a ausência de luz. É um véu denso, carregado de vozes e memórias que se recusam a se dissipar. Aqueles que já estiveram ali durante a noite falam de um eco constante, um murmúrio quase imperceptível, como se as próprias pedras respirassem em lamentos antigos. Alguns visitantes juram ter sentido mãos invisíveis roçando suas peles, como se dedos gelados tentassem puxá-los para dentro das sombras. Outros descrevem olhares ardentes, penetrantes, que parecem atravessar a alma, mesmo quando não há ninguém à vista. Há relatos de vultos que aparecem no reflexo das janelas, desaparecendo assim que o olhar se fixa neles. Correntes arrastadas, risadas distorcidas e choros abafados ressoam pelos corredores vazios, criando uma sinfonia macabra que só os mais sensíveis conseguem perceber. Este castelo é uma prisão não apenas de pedra, mas de tempo e sofrimento, onde os condenados do passado nunca encontraram descanso, e onde o presente se curva diante de um legado que ainda assombra. Para quem se aventura a explorar esses muros ancestrais, uma verdade se impõe com brutalidade. O Castelo de Edimburgo não é apenas um monumento histórico. É um portal aberto para o desconhecido, onde o sobrenatural se entrelaça com a história e o medo nunca cessa. O Castelo de Edimburgo continua a desafiar o tempo, a razão e a própria existência. Suas pedras guardam segredos que jamais serão completamente revelados, e suas sombras carregam ecos que atravessam séculos, sussurrando histórias de dor, traição e lutas eternas. Se há algo que aprendemos ao desvendar esses relatos, é que alguns lugares jamais estão realmente vazios. Eles são, antes, testemunhas silenciosas de um passado que nunca se foi. Um passado que caminha lado a lado conosco, invisível, mas presente. E você teria coragem de passar uma noite entre essas muralhas, sabendo que algo te observa na escuridão? Se gostou dessa jornada pelas sombras do Castelo de Edimburgo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal News Web Doc para não perder nenhuma história arrepiante como essa. Até a próxima, quando o mistério voltar a nos chamar. E assim, à medida que a neblina encobre lentamente as pedras antigas do Castelo de Edimburgo, resta apenas o silêncio. Um silêncio pesado, espesso, cheio de sussurros que nunca cessam. A cada passo por suas passagens frias, a cada sombra que dança nas paredes das masmorras, há um eco de dor, um sussurro de agonia, de almas que jamais encontraram paz.
Muitos já caminharam por seus corredores e juraram ouvir o som de correntes arrastando, o choro abafado de uma criança esquecida nos subterrâneos, ou o lamento sufocado de um prisioneiro deixado para morrer no escuro. E há quem diga que, se você permanecer tempo suficiente em silêncio, poderá ouvir os sussurros do tambor fantasma, anunciando que algo sombrio se aproxima. O Castelo de Edimburgo não é apenas uma construção histórica. Ele é um túmulo erguido em pedra, onde o tempo parou, e os mortos caminham entre os vivos. Então, da próxima vez que você visitar a Escócia e subir até essa antiga fortaleza, lembre-se, você pode até entrar sozinho, mas nunca se sabe quem, ou o que, estará te esperando do outro lado da escuridão. O castelo vigia. O castelo ouve. E às vezes, ele responde.